Olá, eu sou Anne Marques, você está no canal O Equinócio Tarô e esta é uma leitura atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos, vou arrumar bagunça aqui, sob o signo de Aquário. E olha, falando em bagunça, justamente que essa carta diz, né? Então, viajando de uma forma leve. E ela diz assim, simplifique a sua vida. Então, jogue o lixo fora. Então, aqui mostra, né, o viajante, ele está só levando o seu violão, né? Não está levando nada. Ele passou aqui na lixeira, jogou tudo que não, né, tudo que não era útil fora e ó, tá seguindo em frente no melhor estilo da música, né? Livre, leve e solto. Tá? Então aqui essa carta diz muitas coisas. Nessa carta tem uma conexão com o arcano maior, né? O tolo eu chamo de tolo, né? E a maioria das pessoas chama de o louco, né? Existe um hiato gigantesco, né, nessa questão da nomenclatura. Eu tenho um vídeo na área de membros aqui, Equinócio Plus, tá? Que eu trago, né, a minha visão e todo um embasamento teórico, né? A minha teoria sobre isso, tá? Então, caso você queira olhar, tá? Mas aqui tem uma conexão muito profunda, né, com a questão do arcano maior do tolo, né, de simplificar a vida, tá? E aqui são vocês. Olha, as bênçãos do arco-íris, é perfeito, né? Então, olha só que interessante, existe um caminho aqui, um caminho pelo deserto, que são aqueles momentos em que a gente não está vendo, né, o arco-íris, mas confie, existe um plano divino. E aí logo na sequência, as bênçãos do arco-íris, ou seja, mostrando que se você está nesse momento, se você está neste momento em que a vida pode parecer, né, pode trazer aquela sensação de que você está passando por uma situação desafiadora e que a sensação é de que a gente está ali, né, naquele deserto, que a gente não descortina nada, olha a água aqui, né, o oásis. Então, assim, saiba que confie. São aqueles momentos da vida em que só nos resta confiar. Confiar nessa luz que nos guia, nessa luz que está dentro de nós e acreditar. Porque nada permanece, se tem uma constância nessa vida, é justamente a inconstância, é a efemeridade. Então nada permanece nesse eterno deserto. Então, se caso você está assim, está passando por algo assim, né, que soe, que pareça, né, com aquela sensação de que você está trilhando, né, um deserto, uma passagem, um momento da sua vida desafiadora, saiba que isso vai mudar. Aqui tem uma energia de roda da fortuna para vocês, né? A transição do 10, lá embaixo, para a energia do 1. Né? E é justamente a oscilação que o nosso ano de 2026 vem trazendo. Né? E ela diz aqui, as bênçãos do arco-íris, as bênçãos estão sendo derramadas na sua vida. E olha que lindo, né? Confie que existe um plano divino. E aí é como aquele dito que eu falo para vocês, né? Que às vezes tem certos ditos que eles são ensinados de uma forma errada, e aí a gente acaba tendo uma visão também, né, uma perspectiva errada sobre determinados aspectos. E aí é aquele dito que diz assim, né, é preciso ver para crer. Aqui, e aí como eu falo, né, no dito, é preciso crer para ver. A energia é a base de tudo. Nós somos essa energia, sob forma manifestada. Então, confie que existe um plano divino, ou seja, eu estou apenas crendo e depois eu vou ver essas bênçãos sendo derramadas na minha vida, né? As bênçãos do arco-íris, tá? E essa carta diz, descobrindo a verdade, se mantenha na luz da verdade. E aqui, olha que interessante, de novo a questão, olha, todos trilhando um caminho, né? E aqui me vem sobre o seguinte, descobrindo a verdade,
não é sobre um caminho em que você percebam aqui que essas pessoas estão indo para um caminho e você está indo para o outro. Então tem muito a ver aqui com simplificar também aquilo que é dito, né? Então, mas você deve fazer isso. Não, mas eu sinto que eu tenho que seguir por esse caminho. Não importa que às vezes o caminho vai ser mais desafiador, às vezes também aqui esse deserto pode ser que não esteja representando uma passagem desafiadora, mas um caminho que você escolhe que é mais desafiador do que outros iriam trilhar e que fosse mais fácil. De repente, um caminho mais repleto de atalhos, mas que não te traria a satisfação, não iria te conectar com as bênçãos do arco-íris. Justamente por quê? Porque te desconecta da sua verdade. Perceba. Então aqui tem 2 recados, né? Para dois tipos aqui, né, de aquarianos e aquarianas. Uns que às vezes podem realmente estar passando por momentos desafiadores e outros que escolheram trilhar um caminho em que não é aquele caminho sedutor, sabe? Não é aquele caminho que atrai, que tá cheio de brilho ali, né? E muito fácil, muito simples. Não, você fala assim, não, eu vou por esse caminho, eu sei que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas eu tô ali sob a luz da minha verdade. Tá? E aqui também falando sobre isso, né, é sobre jogar fora, né, desprezar aquilo que aquilo que pesa, né, no sentido de, por exemplo, pessoas que opinam sobre aquilo que você escolhe, né, às vezes situações de repente associadas a amizades, parcerias, enfim, coisas que vão deixando a nossa jornada, né, realmente muito desafiadora. Então simplifique a sua vida, torne esse momento mais leve e principalmente, né, no sentido de como uma casca, né, como as cascas de uma cebola. Então tira, sabe, toda aquela casca que não vai ser utilizada, tá? Tira aquela casca e deixa só aquilo que você realmente vai usar, ou seja, apenas a sua verdade. Porque aqui vem para mim como uma compensação, né? O fato de você se alinhar a quem você é, a sua visão de vida, ao seu propósito, aos seus ideais, realmente te conecta com essas bênçãos. Se você fosse trilhar qualquer outro caminho, será que essas bênçãos realmente iriam ser derramadas? É sobre propósito, é sobre ideal aqui, né? E veja que a pessoa segue no deserto, mas ela está indo na direção do sol. E esse ano, o arcano maior do Sol, ele também faz a nossa regência, né? Porque ele faz a conexão tanto na soma quanto a redução do ano. Então, 19, 9 e 1, 10, a soma do ano é 10 e a redução é a energia do 1. Então, a mesma coisa, tá? Então, confie, existe um plano divino. São vocês aqui realmente, né, num momento muito bonito das vossas vidas, de bênçãos, tá? E aqui vem para mim como dar as costas. Esse simplificar vem muito assim para mim, sabe? São vocês dando as costas para opiniões, para achismos, para crenças. Às vezes pode ser até sobre as nossas próprias crenças, mas aqui vem para mim muito sobre o que as outras pessoas estão falando. Então, o que você faz? Que nem na música, né? Joga fora no lixo. Exatamente. Joga fora no lixo e segue em frente. Como um poema maravilhoso de Fernando Pessoa em que ele diz: segue teu destino, só um trechinho dele. Segue teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias, tá? É exatamente isso. E aqui vem como, né, lixo. Então a sombra de árvores alheias nada mais é do que lixo. Então vamos lá. Que leitura é essa, Aquário? Vamos. Uma leitura forte. E vamos lá, vamos ver com o tarô o que mais vem para você? Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês e nós vamos assim, corações unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Signo de Aquário, agora com o tarô. O que os aquarianos precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para o signo de Aquário
agora com o tarô. Então, vamos lá. O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, passando pelo deserto. Olha, e aqui é um caminho também, né? É interessante essa foto, eu falo foto, mas aqui é um desenho. O cabelo, né? Então o cabelo ele vai fazendo um caminho também. Então aqui é a energia dos nossos pensamentos que vão fazendo um caminho. A energia, a frequência dos nossos pensamentos criam caminhos que podem ser fáceis ou podem ser desafiadores. Nossos pensamentos também criam, né? Às vezes umas mais sombras. Olha a torre bem na energia da passagem pelo deserto. E aqui portais para vocês. Gente, as bênçãos do arco-íris. Olha, não importa que torre seja essa, o que essa torre está representando para vocês. Eu já vou falar sobre ela. Vocês sabem que eu adoro o arcano maior da torre, né? É um dos arcanos maiores que eu mais gosto. E ele sempre vem para mim. Impressionante. Toda vez que eu faço uma leitura para mim, na grande maioria das vezes, gente, de 90% das vezes vem uma torre. E eu adoro, porque para mim é uma confirmação de transformação. E é muito triste a gente passar por uma vida sem querer que as transformações aconteçam. Porque se toda a natureza se transforma ao nosso redor, então a gente também tem que entrar nesse ritmo, tem que se transformar. E isso é maravilhoso, porque isso é vida vivida. Né? E é muito triste uma vida que não é vivida no sentido da transformação, tanto exterior quanto interior, porque a torre não é só transformação exterior. Engana-se quem pensa assim, né? É um arcano extremamente profundo, todos eles, né, gente, são muito viscerais, né? Então aqui, olha só que lindo, né? A energia das bênçãos do arco-íris para vocês, né? Preparem-se na área de... Olha, eu trocando aqui. Preparem-se na área de membros quando eu for fazer o arcano maior da torre, porque eu acho que esse vídeo vai ser de pelo menos mais de 2 horas, porque a torre realmente é um dos meus favoritos. Vamos. Olha. Olha. Confirmado para mim aqui, tá? Uma finalização e um início. Olha, é um início próspero, um início abençoado, um início iluminado. Que lindo para vocês. Aqui, gente, olha, vieram dos 4, né? Perdão, dos 4 ases, né? Que nós temos no tarô, saíram 3 para vocês. Então, assim, é abertura ou não é? É início ou não é para vocês? E aqui vem para mim exatamente como esse aspecto, né? Do florescimento. Então, meus queridos, aqui essa torre, ela pode estar representando tantas coisas para vocês. E eu vou dar alguns exemplos, tá? Porque para alguns é aquilo que eu falei, são dois aquarianos aqui, né? Aquarianos e aquarianas. Então, alguns realmente pode estar representando algo desafiador que veio, né? Desse significado, um dos mais, aquele mais superficial, né? Aquele mais pá, né? Aquela primeira impressão que a gente tem, alguma coisa, né, aconteceu e deu aquele remeleixo na minha vida. Então, isso pode estar representando aqui sim, né, é aquela queda, é aquela destruição de algo que a gente tinha nas nossas vidas e agora a sensação de que a gente está ali reconstruindo. E tudo aquilo que a gente tinha virou puro deserto, não tem estrutura nenhuma. Eu vou ter que recomeçar isso. E aí vem essa energia aqui, né, desse as de espadas, e olha que lindo, né? Esse as de espadas é tão lindo porque ele traz, olha, um broto. Então, realmente, aqui são coisas que estão florescendo, né? Uma abertura aqui para vocês e caminhos abertos, tá? Para que realmente vocês possam, né, reestruturar toda a vossa vida, seja o que for, trabalho, relacionamento, tá? Qualquer coisa. Aqui a energia da borboleta também mostrando isso, né? O encerramento, o desfecho. E aí, falando sobre esse outro aspecto da torre também, então realmente ela confirma para mim aquilo que eu disse, que muitos de vocês, olha aqui, ó, virado para a torre. Então assim, a grande sacada da torre é justamente não fazer resistência, tanto às transformações externas quanto às transformações internas. Então você quer essa transformação. Entende, Aquário? Você quer isso, você almeja isso. Você se volta para essa torre, ou seja, você passa por ela. Você não foge dela, você não está indo para outro lugar. Não, você vai na direção dela. E o fato de você ir na direção dela te traz
colheita. Te traz colheita, te traz resultados, te traz bênçãos. Ou seja, enquanto todos os outros, como Ralph Waldo Emerson, ele diz naquela frase, né? Vá por um caminho onde ninguém trilhou e deixe você um rastro positivo para aqueles que vêm atrás de você, né? Então, seja, né, o desbravador, faça esse caminho, independentemente do que quer que seja, né? Seja essa autoridade, seja esse visionário, né? Essa visionária a trilhar um caminho que não é uma receita pronta, que todo mundo vem fazendo e você vai fazendo atrás, né? Isso também pode ter a ver para alguns de vocês. De repente, estar trilhando um caminho onde, para alguns, você tinha que fazer igual, né? Então, assim, você, aqui uma energia, por exemplo, de família. Então, pois todo mundo falou, não, você tem que fazer assim. Você fala, não, mas eu quero fazer desse jeito. E eu vou abraçar essa torre com todas as dificuldades, com todas as transformações que ela vai me trazer, todos os tica-tica-bums, né, que a torre traz, eu vou atrás disso. E eu abraço esse processo de transformação porque eu sou esse alquimista da história da minha vida. E eu não vou fugir dessas transformações, eu quero vivenciar isso. Porque isso me engrandece, isso me eleva, isso me edifica. Né? É como a própria história, né, conta, os desbravadores dos mares e o quanto eles passaram, né, por intempéries, quantas histórias, quantas vidas, né? Ó mar salgado, né? São lágrimas, né, de Portugal. Então, quantas histórias foram vividas nos nossos oceanos, nos nossos mares, destes desbravadores? E graças a eles o Brasil existe, né? Então veja, né? Existe muita coisa em meio à turbulência acontecendo. E são coisas que edificam, e são coisas que constroem, são coisas que nos elevam, tá? Então aqui são vocês sem medo do mar revolto. Não, você vai. Tá? Aqui então fica confirmado para mim realmente essa questão, né? A leitura ela traz dois recados para dois públicos diferentes, mas independentemente do que essa torre esteja representando para você, ela vem trazendo um momento de transformações muito positivas, tá? Que vão colocar você na direção de um caminho muito autêntico, que super se conecta com a sua verdade, com aquilo que você já vem trabalhando internamente, com aquilo que você deseja colher. Tá? Então, falando sobre trabalho, por exemplo, são questões que às vezes você vai dar um corte, por exemplo, dentro de um trabalho que você já fazia e você simplesmente vai trilhar um outro caminho. Por mais que seja desafiador, por mais que você tenha que se reinventar, ou por mais que você tenha que se especializar, por mais que você tenha que, enfim, fazer N coisas, mas você vai trilhar esse caminho porque você sabe que as bênçãos estão. E você confia no plano divino, você confia que aqui, meus queridos, você confia que a sua essência está em conexão com o divino. Por isso que floresce, por isso que os resultados são favoráveis. Tá bom, meus queridos? Então, aquilo que você acredita, a sua verdade, aquilo que você acredita dentro de você é exatamente aquilo que você vai se voltar para isso e vai construir. Tá? Aqui realmente existe essa energia de deixar certas coisas para trás, né? Excessos. Essa carta ela fala sobre a ganância, né? Então podemos estar falando tanto da nossa própria ganância, no sentido de querer, né? Então aqui são vocês realmente almejando questões, situações, isso tanto para trabalho ou questões da vida mesmo, né? Um estilo de vida, uma forma de se viver, mas que esteja realmente, né, adequada, em sintonia. Aqui é a energia da espada, né? Então a espada ela tem os dois lados cortam. E qual é a ideia? Meio, permanecer exatamente no meio. Então é sobre o equilíbrio. Eu quero certas coisas na minha vida, aquilo que eu chamo de ambição positiva. Sim, eu quero, mas eu não vou carregar excesso. Eu vou levar aquilo, né? Olha, viajando leve, simplifique a sua vida. Eu vou levar comigo aquilo que é importante para fazer e acontecer.
Inclusive, vem uma energia aqui favorável para vocês de organização de ambientes, né? E o Feng Shui explica isso de uma forma muito positiva. Corte aquilo que realmente não tem utilidade, tanto no que tange a coisas, objetos, roupas, objetos, documentos, quanto também com relação a pessoas, né? Amizades, presenças dentro da sua vida que realmente te puxam para trás. E aí você quer fluir, você quer, né, seguir, olha esse buraco, né? É o tipo daquela pessoa que te puxa. E aí você quer construir, você quer continuar construindo essa cerca aqui. Inclusive essa carta também traz essa questão das barreiras, né, dos limites. Então saiba, né, pontuar certas coisas, saiba se posicionar. Porque aqui vem, né, sobre estar sob a luz da sua verdade. Então veja o que é verdade para você, o que faz sentido para você e flua na direção disso. Tá bom, meus queridos? Essa leitura, ela traz um movimento, né, na direção então de ambição positiva. Essa ganância que vem aqui, como eu disse, ela pode também estar envolvendo, né, não só a nossa própria ganância, que é simplificar tudo isso, mas também a ganância do outro para com você. Então perceba, né, veja que aqui a pessoa está com uma venda nos olhos. Então perceba, olha, olhar para dentro. Olhe para dentro e sinta. Se existem presenças na sua vida que são o tipo daquelas pessoas, né, que não querem que você, né, vá além, que não querem que você descortine essas bênçãos que estão no seu caminho. Pessoas que às vezes, por ganância de nos querer ali, sabe, acabam nos puxando para o buraco. Então é importante aqui colocar, tá, limites muito saudáveis, né, limites em que permitam que você possa fluir. Tá? Aqui vem uma energia realmente de bênçãos para vocês, tá? As bênçãos do arco-íris. O que isso simboliza nesse momento da vossa leitura? Simboliza paz, contentamento, realmente a sensação aqui de que você finalizou uma fase, um momento que foi muito desafiador, mas que você chega, né, na direção. Olha, veja que interessante essa carta. Ela traz aqui o barco, né, no meio do oceano, aqui terminando a tempestade, começando o sol, e aqui já o sol brilhando, e aqui o caminho já se descortinando. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Estamos falando aqui de uma finalização de um ciclo, né, que realmente não estava sendo muito, né, muito bom, muito favorável, como se ressoasse, né, como um deserto, ou falando sobre pessoas, né? Então encerra-se essa fase e abre-se um momento aqui de muita verdade, de muita luz própria, de muita autonomia, de muita energia sendo condensada para que você possa fluir cada vez mais. E é muito interessante aqui a energia do 1 passando para o 9 e chegando no 10. Então estamos falando aqui de um crescimento que ele está sendo realizado de forma lenta, mas que você chega lá. É construído dia a dia, mediante esse caminho, como eu falei, exatamente no centro, nem pendendo para um lado e nem pendendo para o outro, mas descobrindo a sua verdade e se mantendo dentro dessa luz, dentro da sua forma de pensar, aquilo que eu sempre falo para vocês. Pense, jamais permita-se ser pensada, jamais permita-se ser pensado. Tá bom, meus queridos? Aqui, então, falando sobre uma luz própria, olha que lindo esse arcano para vocês, uma luz própria, né, muito grande, falando sobre estar se sentindo bem, isso também é muito importante, tá? Quando nós estamos nos sentindo bem, tudo fica bem nas nossas vidas. Aqui estamos falando de um momento muito favorável para o sucesso, para a harmonia, não só a sua própria harmonia, mas também a harmonia nos relacionamentos. Estamos falando também de prosperidade, de abundância, caminhos abertos para vocês estarem fluindo. Não importam as dificuldades, os entraves que possivelmente você teve que lidar ou esteja lidando, você irá colher coisas muito positivas que estão no seu caminho, como essas bênçãos do arco-íris. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para você.
do signo de Aquário. Aqui veio forte, né, a energia do 9, a energia do 1 para vocês. E eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo, confiando sempre que existe um plano divino e a certeza das bênçãos que estão no seu caminho. Aqui vem para mim assim também, né? Você, não importam os entraves que a gente venha a descortinar, né? Mas o que importa é justamente esse processo do tornar-se. Então, assim, falta tão pouco para se chegar nesse objetivo, nesse intento, nessa colheita, nos resultados que você almeja, seja para o que for, no trabalho, carreira, vida pessoal, né? Então, assim, não é o momento de desistir, o momento é continuar caminhando, né? Apenas observe os excessos, né? Sejam eles quais forem, reúna suas forças. O fato de você já jogar, né, fora, essa torre também pode estar falando sobre isso, né? O fato de você jogar fora certas coisas, isso já vai ajudar a sua energia a se organizar, tá? Vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para o signo de Aquário. E Aquário, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, eu convido você a acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo, e também se encontra aqui abaixo na descrição deste vídeo, tá bom? Olha que interessante, né? 1 para vocês, 10, o 10 que tinha aparecido de novo, o 9, o 9. Então veja, aqui também tem uma questão associada a uma finalização de um ciclo kármico. Olha só que interessante. Aqui o 26 e o 29. Olha, 26 é o 8, que é uma energia de prosperidade, de infinitude. Olha o que essa carta traz, gente. Meu Deus, tempos difíceis estão chegando ao fim. As sementes que você plantou, muito em breve, irão florescer. É ou não é bênção do arco-íris aqui? Perfeito, né? Então é sobre aqueles momentos em que a gente passa por uma série de transformações internas, externas, mas que a gente encontra o pote, né, o baú, né, de ouro lá no final do arco-íris. Então olha só, falei sobre isso, né? Falei sobre resultados, né? E olha essa maçã simbolizando essa colheita. E essa carta aqui, ela traz o número 29. Então aqui a gente tem o 8, aqui a gente tem o 29. Então mostre para mim também essa questão, olha, do 10 para o 11. Então existe um movimento aqui na direção do próximo ano, tá? Que traz a soma 11. Então veja, 2027 soma 11. E esse 11 também, não só mostrando para mim que essas bênçãos, que estes caminhos abertos, uma energia muito positiva aqui de sucesso e de restauração também da força, né, da criatividade, da paixão pela vida, né? Tudo isso começa agora e é levado na direção do próximo ano, tá? E aqui também, né, a questão do 11 é associada à chama violeta. Então, um movimento aqui de transmutação e transformação. Deixe o jardim da sua alma crescer de forma livre, colocando-se, né, livre e permitindo que os mistérios possam, livre, liberto, né, permitindo que os mistérios possam surpreender você. Essa carta fala sobre reescrevendo, né, reescrever principalmente dentro de uma energia mental. Então, observando, né, os pensamentos, os condicionamentos, aqui também falando sobre o lixo que às vezes a gente guarda, né, dentro de pensamentos que nos limitam e que nos impedem justamente de se conectar. Às vezes nem a gente percebe, mas às vezes é sobre uma influência dos outros. E aqui mostra exatamente isso. Quando eu desperto para a minha realidade, eu começo a perceber o pensamento que me pertence e o pensamento que foi colocado. E aí a luz se faz na minha vida. É como um raio da torre, né? Vem aquele clarão. E vai acabar colocando por terra, né? Vai acabar reescrevendo, inclusive falando sobre conexões neurais aqui.
né? E aí é assunto para a gente, uau, né? Assunto para a gente ir lá quando eu fizer o Arcano Maior da Torre, eu aviso você, Aquário, né? Porque com certeza eu vou estar falando sobre novas conexões e novos caminhos, né? E isso falando no que tange ao nosso traje terráqueo espacial, tá bom, meus queridos? Que mensagem belíssima, que mensagem profunda, né? Uma mensagem com toda a inteligência de vocês, toda a sagacidade de vocês, o visionarismo. Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem para você do signo de Aquário. Eu espero do fundo do meu coração que possa chegar aí na sua vida como um grande bálsamo de luz, como bênçãos do arco-íris, tá bom, meus queridos? E Aquário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E se você quer, então, assistir vídeos exclusivos, né, feitos por mim, Anne Marques, convido você, Aquário, a ser membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! Vem comigo, vamos finalizar esta leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026? Eu conto com você. Vem comigo? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Aquário, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, iluminando você, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura. Até breve! Tchau, tchau!